Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para a segunda edição deste domingo aqui do nosso giro de notícias. O domingo tava calmo, tava tranquilinho, quase sem nenhuma novidade sobre o nosso Vascão, mas esse fim de noite foi agitado e nesse vídeo a gente traz a informação do acerto, da volta de Andrei Santos ao Vasco da Gama, empréstimo até julho. Você vai saber mais detalhes aqui nesse vídeo. Vamos aproveitar também para falar da partida de amanhã contra o Boa Vista em São Januário. O Vasco nesse momento fora do G4, do Campeonato Carioca, mas uma vitória coloca o Vasco amanhã na terceira colocação à frente de Botafogo e de Volta Redonda. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você primeiro, deixando aquele like esperto, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do aplicativo OneFootball. Se você ainda não tem o aplicativo OneFootball no seu telefone, você tá dando mole, mas você faz o seguinte, vem aqui na descrição desse vídeo ou então no QR Code que tá aparecendo aí na sua tela e baixa o OneFootball gratuitamente. Lá no OneFootball, se liga só, você tem tudo sobre o nosso Vascão. Notícias atualizadas, o aplicativo tá aparecendo aí na sua tela. Você tem o elenco do Vasco, você tem a tabela, quando o Vasco joga, os resultados, próximos jogos, enfim, tudo na palma da sua mão, de graça. Você não tem que pagar nada por isso. E se você gosta de futebol, no OneFootball também tem futebol ao vivo. Você pode assistir futebol ao vivo lá no OneFootball e de graça, porque o campeonato alemão é transmitido gratuitamente pelo OneFootball. O link, como eu disse, está no QR Code e também aqui na descrição desse vídeo. O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, e a gente vamos começar aqui falando do assunto principal, do tema do vídeo, título, capa, é tudo sobre Andrei Santos, A volta de Andrei Santos ao Vasco da Gama, notícia que foi dada em primeira mão pelo jornalista Lucas Pedrosa, informação aqui do Lucas Pedrosa, que cobre o Vasco da Gama e que vinha cobrindo nessa situação do Andrei Santos aí desde o início. Vamos aqui as informações, vou colocar na tela o que disse o Lucas Pedrosa e vou ler junto com vocês. Agora sim, Andrei está de volta ao Vasco. Pelo carinho que tem pelo clube, o garoto decidiu aceitar o parcelamento em 3 vezes e vai voltar ao Gigante da Colina. Ele já deu o ok para que o seu staff dê sequência na parte burocrática e a joia brasileira comece a treinar nessa semana. Com a desistência do Palmeiras após a mudança de termos do Chelsea no último momento, o Vasco se colocou como o clube que aceitaria todas as exigências do Chelsea. São elas: retorno no dia 1º de julho e a participação no Mundial Sub-20. O salário de Andrei será pago integralmente pelo Chelsea. O parcelamento será pago nos próximos 3 meses. O Vasco efetuará o pagamento de 30% do valor recebido pelo Chelsea. A primeira parcela ali de 6,25 milhões de euros. O Vasco vai colocar isso em contrato, a situação do parcelamento. Então, o que faltava para o Andrei voltar, eu até trouxe essa informação aqui no último vídeo, era Vasco e o staff do Andrei acertarem essa questão do pagamento que o Vasco tinha que fazer ao Andrei, porque 30% do passe do Andrei pertencia ao próprio jogador. Então, o dinheiro que o Vasco recebeu pela venda do Andrei ao Chelsea, o Vasco teria que repassar ali, tem que repassar 30% desse valor ao Andrei. A ideia do Vasco era segurar e pagar esses 30% para o Andrei só em janeiro do ano que vem, quando o Chelsea for pagar a segunda parcela, já que o Chelsea vai pagar em 2 vezes, o Andrei. Aí veio essa negociação da possível volta do Andrei Santos e as partes chegaram num acordo, O Vasco vai pagar esses 30% de 6 milhões e 250 mil euros, o Vasco vai pagar 30% desse valor parcelado em 3 vezes ao Andrei Santos. A boa notícia, além da volta do Andrei, é claro que tecnicamente vai agregar muito aí ao Vasco da Gama, a boa notícia é que o Chelsea vai pagar o salário 100%, do jogador. O Vasco então terá o Andrei aí por mais 5 meses, mais ou menos, sem custos, O Vasco não vai ter que pagar nada pelo Andrei. O Vasco vai pagar esses 30%, que o Vasco de toda forma, cedo ou tarde, teria que pagar esse dinheiro ao jogador. Então o Vasco vai ter o Andrei aí de graça,
por mais 5 meses. E agora o torcedor com toda certeza já fica, pô, quando que o Andrei vai poder jogar? Será que já pode jogar aí contra o Flamengo? Bom, se ele for registrado aí no bid da CBF durante a semana, ele vai ter condições de jogo contra o Flamengo, né? A partida que será realizada no próximo domingo, dia 5, né? Então o Vasco ganha aí um grande reforço para essa reta final de Campeonato Carioca. É muito difícil que o Andrei permaneça no Vasco até dezembro. Com toda certeza, quando chegar julho, o Vasco vai tentar essa renovação. Mas é muito difícil, né? O Chelsea deve pegar o jogador de volta. Então, o Vasco tem aí até julho para ir preparando o terreno, para ir procurando com calma um outro volante, né? Um jogador para essa posição. O Vasco agora não vai ter aquela urgência, né, de tentar buscar um volante a todo custo. Tem o Andrei e agora pode analisar o mercado com calma e buscar um volante a partir de julho. Excelente contratação, né? Com toda certeza, a volta de Andrei Santos e Jair ali na meiuca. Vai ficar bonito, hein? Vai ficar bonito com toda certeza. Seja bem-vindo de volta aí, Andrei Santos, que deve ser anunciado de forma oficial pelo Vasco em breve. Bom, e vamos falar um pouquinho agora aqui do jogo de amanhã, né? O Vasco encara a equipe do Boa Vista em São Januário e o Vasco precisa vencer a equipe do Boa Vista para entrar no G4. O Vasco vencendo amanhã, o Vasco entra no G4 e tira o Botafogo, né? O Botafogo vai para a 5ª colocação. O Volta Redonda venceu hoje por 4-0 o Bangu, teve 2 gols de Lelê, que é alvo do Vasco. Lelê também deu assistência. Volta Redonda entrou no G4, é o 3º colocado, mas tem um jogo a mais que o Vasco, né? Então o Vasco, que tem um jogo a menos que o Botafogo e Volta Redonda, vencendo a partida, tá aparecendo a tabela aí na sua tela, né? Vencendo a partida, o Vasco sobe para a 3ª colocação, Volta Redonda fica em 4º lugar e o Botafogo sai do G4. Então amanhã é um jogo importantíssimo por conta disso, né? O Vasco enfrenta o fraco Boa Vista, que ainda não venceu no campeonato. A tendência é que o Vasco vença essa partida e volte ao G4. E aí, no final de semana que vem, tem um jogo importantíssimo contra o Flamengo, né? O clássico contra o Flamengo. E o Vasco encerrou na manhã de hoje, né? Na manhã desse domingo, a preparação para o jogo contra o Boa Vista, que vai acontecer amanhã às 7h30 da noite, horário de Brasília. Na atividade que foi realizada no CT Moacir Barbosa, o técnico Maurício Barbieri esboçou praticamente o mesmo time que venceu o trem do Amapá pela Copa do Brasil. Aparentemente, o Barbieri tem apenas uma dúvida para o time titular de amanhã: se escala o Alex Teixeira ou se escala o Nenê no meio campo. O Nenê foi testado como titular em alguns momentos do treino e pode voltar aí à equipe titular do Vasco da Gama. Com isso, a provável escalação do Vasco amanhã contra a equipe do Boa Vista é a seguinte: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Miranda, Léo Pelé e Lucas Piton, Rodrigo, Jair e Nenê ou Alex Teixeira, né? Ainda essa dúvida no meio. Na frente, Gabriel Peck, Eric Marcos e Pedro Raul. Esse é o time do Vasco que encara amanhã a equipe do Boa Vista. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Eu peço desculpas pelo ruído de fundo, né? É porque é o barulho do ar-condicionado. Quem é do Rio de Janeiro sabe que tá muito, mas muito calor aqui. Eu não consegui nem ir no estúdio gravar, porque lá no estúdio não tem ar-condicionado e assim, o calor tá insuportável. Então o jeito foi gravar aqui mesmo, improvisado. Tamo junto, um abraço, saudações vascaínas, até a próxima. Fui!